Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco macabro e então se você tem sensibilidade a coisas a respeito de crime, eu não indico você a ver esse vídeo. Mas pra quem vai assistir o vídeo, seja muito bem-vindo. Eu vou falar sobre um dos serial killers mais loucos da história. Bom, a nossa história ela vai se passar em 1918, mas, como vocês sabem, eu gosto de dar o contexto histórico para fazer um pouco mais de sentido. Então vamos lá. A história vai se passar na cidade de Nova Orleans, que foi uma cidade que foi fundada em 1718 pelos franceses. Tá bem enraizada a cultura francesa na região. Sabendo disso, vamos para o contexto histórico que vai fazer algum sentido depois. Em 1861, teve a unificação da Itália e, com isso, muitos italianos imigraram para outros países. Bom, inicialmente eles preferiram Brasil e Argentina e alguns países da América do Sul. Só que quando foi em 1890, muitos italianos resolveram migrar para os Estados Unidos e muitos deles, na verdade mais de 3 milhões deles, imigraram para a cidade de Nova Orleans, que fica no estado da Louisiana. Guardem esse fato porque vai ser muito importante na nossa história. Como eu já mencionei em outros vídeos, os Estados Unidos eram um país predominantemente protestante e esses italianos eles eram católicos. Então, quando eles chegaram nessa região, eles sofreram muito preconceito dos americanos que moravam ali, justamente pela religião. Só que não foi apenas dos americanos que eles sofreram preconceito. Eles também sofreram preconceito de outros italianos que tinham imigrado para ali antes deles, que tinham a mesma religião. Com esse preconceito todo rolando ali, esses italianos recém-chegados, eles começaram a viver à margem da sociedade, assim como a gente viu com os imigrantes lá na história do Jack Stripador, que foram morar em periferias. Nesse caso também foi assim, os italianos tiveram que morar nas partes mais afastadas da cidade e todos juntos, então eram meio que cortiços. Eram muitas pessoas em um pequeno local, isso trazia muitas doenças, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham comida. Os empregos que eles conseguiam arrumar eram sempre os piores e eles eram muito agradecidos por pelo menos conseguirem arrumar alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, um quarto em um apartamento pequeno, moravam mais de 10 homens, dividindo o mesmo quarto pequeno. Então a situação ela era horrível. E aquilo ali começou a causar uma revolta. Muita gente da população americana ali tratava muito mal esses italianos por preconceito e xenofobia. E aí, onde eu quero chegar com isso? Por que eu tô contando essa história? Porque a maioria das nossas vítimas de hoje vão ser italianas. E a polícia acredita que esses crimes foram motivados justamente por eles serem italianos e por estar tendo essa onda de fanatismo nos Estados Unidos contra os italianos. Então vamos pra história. Bom, esse assassino, ele tinha um modus operandi bem esquisito. Ele costumava atacar com o que tivesse na frente dele. Ele chegou a atacar as pessoas com faca, com lâmina, com machado, com o que ele via pela frente. E pra piorar, ele ainda deixava a arma do crime no local do crime. Tudo começou na madrugada do dia 22 de maio de 1918. Joseph Maggio e sua esposa Catherine Maggio estavam dormindo na casa deles, que ficava atrás de uma mercearia que eles tinham. Eles eram italianos. E eles foram atacados por um homem que cortou suas gargantas e antes de sair, bateu na cabeça do Joseph. O Joseph, ele tinha 2 irmãos, o Jake e o Andrew, e eles escutaram um barulho estranho vindo da casa do irmão e foram até lá. Quando eles chegaram, eles viram aquela cena horrível e o Joseph ainda estava vivo, só que ele morreu alguns minutos depois. Bom, quando a polícia chegou lá e começou a investigar, ela viu que o assassino ele tinha cortado as gargantas das vítimas com uma lâmina de barbear, só que também tinha batido na cabeça do Joseph com um machado. A polícia desconfia que foi para meio que despistar como foi que ele foi morto. Bom, a polícia ela achou as roupas ensanguentadas do assassino dentro do apartamento e no jardim da casa vizinha eles acharam a navalha que foi usada pelo assassino. Então ele deixava provas e ele não ligava muito para isso. A polícia então, ao revistar o local, nada de valor estava faltando, o que fez com que eles excluíssem a hipótese de que foi um roubo que deu errado.
Poderia ser um roubo. O Joseph ou a Catherine tinham acordado durante a madrugada e surpreendido o ladrão, mas não foi isso. Eles nem chegaram a acordar, o assassino entrou com o objetivo certo de cortar as gargantas e de ir embora. Quando a polícia estava saindo de dentro da casa, eles viram que poderia ser uma pista. Na casa da frente, na calçada, tinha uma mensagem escrita com giz que estava escrito o seguinte: a senhora Maggio vai se sentar hoje à noite, assim como a senhora Toney. A polícia imediatamente associou essa mensagem a uma senhora que tinha sido assassinada entre 1911 e 1912, que era também uma italiana, dona também de uma mercearia, e ela tinha sido atacada como crime de ódio, simplesmente por ser italiana, assim como esses outros dois tinham sido atacados agora. Então a polícia pensou, ok, é o mesmo assassino, então botou na mesma pilha de assassinato. No dia 27 de junho, um padeiro foi fazer uma entrega na casa de um homem que tinha um mercadinho, que ele também era italiano, ambos eram italianos, e ele notou que tinha algo de errado. Então ele foi até a porta dos fundos do mercado e ele achou o dono, que era o seu Luiz, junto com a amante dele, a Harry, que estavam mortos nos fundos do mercado. O Luiz, ele foi atingido com uma machadada em cima da têmpora dele direita. Ele não sobreviveu por ter tido um possível traumatismo craniano. Já a amante dele foi atingida também com esse mesmo machado acima da orelha esquerda e estava inconsciente quando esse padeiro chegou para fazer entrega, e ela foi levada às pressas para o hospital. No dia 5 de agosto, a Ana, que tinha 28 anos e estava grávida, ela foi atacada durante a noite dentro da sua casa, pelo que ela descreve ser uma figura escura e que ela não lembra muito bem do que aconteceu. O couro cabeludo da Ana foi completamente arrancado e ela foi encontrada à meia-noite pelo seu marido, que estava chegando do trabalho, e viu toda aquela cena horrível. 2 dias depois do ataque, a Ana deu à luz a um bebê super saudável, graças a Deus. O marido, que estava prestando depoimento para a polícia, disse que nada foi roubado, apenas uns $7 que estavam ali. A polícia, ao revistar o local, viu que nem as portas nem as janelas foram forçadas ao entrar. Então o assassino, ele deu um jeito de entrar sem arrombar nada. E a pobre da Ana, ela não consegue identificar. Gente, vocês imaginam, uma pancada na cabeça e depois arrancou o couro cabeludo da mulher. Fora o trauma, né? São 3 coisas que meio que bloqueiam a mente, apagam a memória. No dia 10 de agosto, Pauline e Mary, que moravam com um tio delas, que era idoso, foram acordadas com um barulho horrível vindo do quarto do tio. As meninas então correram para ver o que estava acontecendo e acharam o tio caído no chão com 2 cortes abertos na cabeça e um homem saiu correndo. As meninas, ao darem depoimento para a polícia, elas disseram que era um homem acima do peso, de pele escura e usava uma cartola. O Sr. Joseph, ele estava bem. Ele foi, inclusive, andando para a ambulância, mas 2 dias depois ele morreu porque o que não sabiam é que ele tinha tido um traumatismo craniano. Mais uma vez, as autoridades constataram que nada foi roubado. E também, ao revistarem o local, eles acharam um machado sujo de sangue. Então, o assassino, ele deixou de novo a arma do crime dele jogada ali, como se não fosse nada. No dia 10 de março de 1919, vizinhos ouviram gritos vindos da casa da família Cortimiglia. A família Cortimiglia, ela era composta pelo pai, que se chamava Charles, a mãe, que se chamava Rose, e uma menininha de 3 anos que se chamava Mary. Bom, um vizinho que ouviu barulho, ele foi correndo até lá para ver o que estava acontecendo. Ele encontrou os 3 na porta, ensanguentados. Lá estava a senhora Rose, que era a mãe, ela estava com a menininha no colo, morta, com um único golpe na nuca. Os pais estavam também com golpes na cabeça, mas eles foram levados para o hospital, eles estavam vivos ainda. E a polícia, de novo, constatou que nada tinha sido roubado e achou na varanda dos fundos um machado ensanguentado e a porta tinha sido arrombada. Bom, não sei se vocês perceberam, mas esse assassino, ele sempre atacava as pessoas com golpes na cabeça. A polícia acredita que seja para caso alguém sobrevivesse, não se lembrasse dele, porque ele batia com tanta força que todas as vítimas tiveram traumatismo craniano, alguns fatais, outros não. E então ele tinha esse modus operandi de atacar a cabeça para justamente se, ok, sobreviveu, não vai saber reconhecer quem foi, principalmente porque durante a noite a pessoa ainda tá meio que dormindo ali,
tentando raciocinar, e ele vai e ataca pela cabeça. Depois de todos esses crimes, a imprensa de Nova Orleans, mais especificamente um jornal, recebeu uma carta no dia 13 de março do suposto assassino. Lá ele falava muita coisa, mas entre essas coisas ele falou que ele tinha uma relação muito estreita com o Anjo da Morte e que mesmo a polícia chamando ele de assassino cruel, ele poderia ser muito pior, já que ele tinha capacidade de matar milhares de pessoas da cidade, mas ele escolheu matar só uma ou outra, e que se a polícia continuasse fazendo raiva pra ele, ele ia matar mais pessoas. Só que a parte da carta que mais chamou a atenção da polícia e da população foi a que ele dizia o seguinte: na próxima terça-feira à noite, vou passar sobre Nova Orleans. Em minha misericórdia infinita, vou fazer uma pequena proposta pra vocês. Aqui está. Gosto muito da música de jazz e juro por todos os demônios nas regiões inferiores que cada pessoa será poupada em sua casa cuja uma banda de jazz estiver em pleno andamento no momento que acabei de mencionar. Se todo mundo tem uma banda de jazz indo bem, uma coisa é certa: se é que algum dos povos que não esteja tocando jazz na noite de terça-feira, se houver algum, conhecerão o Machado. E aí ele disse também: espero que você publique isso. Assinado, Homem do Machado. O que esse doido queria dizer com essa carta? Ele falou que podia matar as pessoas se ele quisesse. Ele e o Anjo da Morte eram melhores amigos, tinha uma proximidade. Só que ele tinha uma proposta para a cidade que era a seguinte: a próxima terça-feira, todas as casas tinham que tocar jazz no volume máximo, e a casa que não tocasse, ele ia entrar e matar as pessoas. Assim como o Anjo da Morte naquelas pragas do Egito, que entra nas casas que não estão marcadas com sangue. Então as casas que não tivessem tocando jazz seriam atacadas por ele. Dia 19 de março, na terça-feira, que era o dia que ele tinha combinado, a cidade, que era conhecida como a cidade do jazz, estava tocando umas músicas todas misturadas de jazz, volumes ensurdecedores, porque todo mundo tava com medo do Homem do Machado chegar, invadir e matar. Então todo mundo tocou jazz naquela noite. O que é interessante de destacar aqui é que as pessoas de Nova Orleans, elas adoravam jazz. Era o estilo musical favorito deles. Só que aquela noite o jazz estava diferente, porque eles foram obrigados a ouvir por um motivo bem macabro. Ah, uma coisa também, ele deu um horário, tá, gente? O horário que era pra começar a tocar a música, que era 00h15 da terça-feira. Pra vocês terem ideia de como a coisa foi gigantesca, um compositor chamado Joseph Davila, ele compôs um jazz especificamente pra essa noite, que se chamava The Mysterious X-Men Jazz, que era o jazz do homem misterioso do Machado. A música, inclusive, fez um enorme sucesso. Bom, apesar de ter prometido não fazer mais vítimas se a cidade fizesse aquilo, quando foi no dia 10 de agosto, o Homem do Machado resolveu atacar de novo. No dia 10 de agosto, o Steve, que ele era um açougueiro, ele estava em casa dormindo e ele foi atacado por um que ele disse ser uma figura escura que ele não consegue identificar. Depois que o Steve ele foi atacado, ele desmaiou. E quando ele recuperou a consciência, ele saiu correndo pela rua e entrou na casa dos vizinhos pedindo ajuda. E quando chegou lá, ele se deu conta que ele tinha um machucado enorme na cabeça. Ali o Steve, ele desmaiou e ao ser levado para o hospital e ser interrogado pela polícia, ele diz que não consegue identificar quem era aquela pessoa, porque estava muito escuro e também porque ele estava tendo uns lapsos de memória daquele dia. No dia 3 de setembro, uma jovem chamada Sarah, de 19 anos, ela morava num apartamento sozinha. Os vizinhos escutaram um barulho estranho vindo do apartamento dela e foram lá chamar ela para ver o que estava acontecendo. A Sarah não respondeu. Os vizinhos, então, eles abriram a porta da casa e se depararam com a Sarah deitada na cama, toda ensanguentada e faltando vários dentes na boca. Ou seja, esse assassino, ele estava cada vez mais sádico. Primeiro, ele atacava as pessoas na cabeça com golpes, e aí ele passou a atacar e ainda arrancar os dentes da pessoa. A Sarah, ela sobreviveu, mas assim como as outras vítimas, ela não conseguia lembrar da figura do homem que a atacou. Mais uma vez, a polícia achou o machado ensanguentado no gramado da frente do edifício da menina. E também eles descobriram que, além de nada estar faltando, ele entrou pela janela do apartamento, não se sabe como. Depois de mais de um mês, no dia 27 de outubro, o assassino atacou novamente. Mike Pepitone, ele morava com a esposa, que foi acordada durante a madrugada com um barulho horrível e achou o marido caído, ensanguentado. Ela disse que o sangue dele foi
tão espalhado que cobriu até uma pintura que estava perto dele, que era da Virgem Maria. E aí a cena ficou mais macabra, porque ele estava caído no chão, muito sangue, e a pintura da Virgem Maria do lado ensanguentada. Então a coisa foi horrível. A polícia acredita que esse foi um dos últimos crimes do Homem do Machado, se não o último. E agora vamos para a teoria de quem era esse homem misterioso. Bom, com o fim desses assassinatos, a polícia chegou à conclusão de que esse homem se chamava Joseph Mumfre e tinha sido assassinado pela esposa da nossa última vítima, né, a viúva. Encontrou o marido lá ensanguentado com a pintura da Virgem Maria do lado. Ela tinha matado um homem que ela acreditava ser o Homem do Machado a tiros como vingança. Depois disso, as mortes cessaram. Então a polícia começou a ter uma suspeita de que ele era mesmo o Homem do Machado, já que depois disso não tiveram mais mortes relacionadas a ele. É óbvio que com toda essa repercussão desse assassino do Machado, todo esse mistério e essa loucura dele por jazz, ele ganhou muita fama no cinema e na música. Inclusive essa música que eu falei pra vocês, que foi composta exclusivamente por causa daquela noite lá do jazz. Tem muitas séries que citam esse Homem do Machado, inclusive American Horror Story. Quem não sabe, a série American Horror Story, ela é, como o nome mesmo diz, uma história de horror americano. Então cada temporada ela conta uma história de algo que possivelmente aconteceu nos Estados Unidos ou que vai acontecer. Aquilo que eu falei pra vocês, que eles falam sobre a colônia perdida de Roanoke. E também eles falam sobre o Homem do Machado em outra temporada e vários outros crimes que aconteceram nos Estados Unidos. Então, quem quiser assistir, essa é a terceira temporada, que é a temporada das Bruxas de Nova Orleans. E lá tem o Homem do Machado. E conta um pouquinho da história também. Claro que eles inventam um pouquinho mais, mas é normal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é muito macabra e ela tem uns detalhes muito sórdidos que eu preferi não colocar, que eram mais os detalhes dos assassinatos, como foi que ele matou e torturou algumas vítimas, e eu preferi não colocar porque eu achei muito pesado. Eu sei que tem muita gente que tem sensibilidade a isso. Mas sim, ele foi um assassino sádico, horrível, possivelmente perturbado, já que ele disse que tinha uma proximidade com o Anjo da Morte. Ele se sentia o vingador, o protetor contra os imigrantes italianos. Enfim, o cara era perturbado e até hoje as pessoas não têm certeza de quem ele era. Uma possibilidade muito grande dele ter sido Joseph Mumfre, que foi aquele que foi assassinado pela viúva do Pepitone, mas não tem como ter certeza. Me conta aqui nos comentários as teorias de vocês, porque eu tenho várias também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo.